Pastor Nelson, eu comentava com meu amigo Rafael o nível da excelência desta igreja, da recepção por cada obreiro que pegou o microfone, desde o senhor que nos acolheu com muito carinho. Parabéns pelo entusiasmo da igreja em Bagé, isto contagia. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Mateus capítulo 25, versículo 1, quem encontrou diga eu vou para o céu, quem não encontrou diga eu também vou, é isso que importa. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Antes que você se assente, se isso não te incomodar, talvez eu não faça isso novamente. Escolha alguém ao seu lado, ou à direita, ou à esquerda, só se você se sentir à vontade. Olhe para essa pessoa que está próxima a você, olhe para ela, olhe nos olhos dela. Mas não é para olhar com olhar normal agora, não é para olhar com olhar comum, é para olhar para essa pessoa com olhar de profeta. Lembra aquele olhar quando a gente era criança, geralmente uma irmã de coquinho na cabeça, que olhava para a gente pedia perdão até pelos pecados que a gente não cometeu? Quem lembra desse olhar? É esse olhar que você vai fazer para esse crente que está do teu lado. E se tiver coragem, vai fazer dedo de profeta. Olha aí o que é uma igreja ensinada, pastor Nelson, ele sabe que é dedo de profeta. Você acredita que tem autoridade na tua vida? Sim ou não? Então olha bem para esse crente, aponta o dedo para ele agora e libera a palavra dizendo: pode se assentar. Agora você olha para ele com aquele olhar de espanto e diz assim: vejo que tu és profeta. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo nesta noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com esta viva igreja que se reúne para celebrar um culto de adoração ao seu nome e trazer consciência sobre o propósito missionário da Igreja de Cristo na cidade de Bagé e no estado do Rio Grande do Sul. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Cristo, independente da perspectiva, seja pelas lentes de Mateus, Marcos, Lucas ou João, nós somos convidados a iniciarmos uma jornada fascinante pelos corredores da história, da vida e obra do nosso bom mestre Jesus. Caminhar pelos corredores da história de Jesus e contemplar os quadros que, pela inspiração do Espírito de Deus,
foram pintados pelos evangelistas é conhecer os padrões que o próprio Cristo estabelece para o desenvolvimento de todos os propósitos que ele cumpriu na terra. É óbvio que em todos eles nós encontraremos elementos em comum, e eu quero destacar apenas um. Em todas as facetas da chamada, do ministério, do propósito, em todas as áreas em que Cristo desenvolveu as suas missões, inevitavelmente todas elas serão chanceladas, marcadas, timbradas pelo selo da excelência. Tudo o que Cristo fez com excelência. Na verdade, Cristo instaura a excelência como padrão do reino. E a palavra excelência no reino, de forma muito sintetizada e objetiva, significa ir além daquilo que lhe pedem ou esperam de você. E Cristo demonstra com a sua vida o que é cumprir missões com excelência. Nas diversas áreas do seu ministério, ou nas diversas facetas do seu chamado, uma delas, a área do ensino, a arte de ensinar, Cristo carregou este selo de forma inquestionável, e é por isso que nós podemos atestar em uma noite como essa, que como mestre, Cristo é mestre por excelência. Como mestre por excelência, Cristo sabia que o segredo de um bom mestre não está em apenas expor informações, apresentar a sua capacidade cognitiva e intelectual. Para além disso, Cristo sabia que o segredo para um bom mestre ser considerado um bom mestre está na sua capacidade de ser entendido na mensagem que carrega. Eu já estou me sentindo muito à vontade com essa recepção que tivemos, então permita-me abrir o meu coração. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas na minha simplicidade eu já tive a experiência de sentar em alguns lugares e ouvir algumas pessoas falando tão bonito, um português tão rebuscado, com palavras tão belas, e a gente diz: uau, como ele fala bem, como ela fala bem, e o culto se termina, o evento acaba e alguém pergunta: o que ele quis dizer? A resposta é: não entendi muito bem, mas que fala bonito, fala. Cristo não estava preocupado em impressionar, ele estava preocupado em ensinar. Cristo não estava preocupado em mostrar conhecimento, ele estava preocupado em transformar pelo conhecimento. Até porque se Cristo fosse dominado pela vaidade que de quando em quando entra no coração de alguns oradores, ele seria inalcançável, inatingível, até porque Cristo não carregava conhecimento, ele é o próprio conhecimento encarnado. Ele não tinha sabedoria, ele é a própria sabedoria. É por isso que, como alguém que pensa profundo, Jesus tem prazer em caminhar nas águas rasas do conhecimento, para dar a mão aos seus ouvintes, a fim de que eles também entendam o que ele está ensinando, porque Cristo está nos mostrando que o segredo da maturidade cristã não está no nível das informações que eu recebo, mas o quanto daquilo que eu recebo faz sentido para a minha vida. Não está na capacidade de armazenar conteúdo, mas o quanto do conteúdo que eu estou recebendo tem o poder de ser transformador para a minha forma de viver. É por isso que tem gente que passa 10, 15, 20, 30, 40 anos da igreja e recebe ensino, informação, conteúdo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
domingo de manhã, domingo à noite, mas continua com as mesmas formas equivocadas de ver o mundo, continua com as mesmas práticas equivocadas, continua com as velhas atitudes. E alguém diz: como pode alguém ter contato com a palavra todos os dias e continuar do mesmo jeito? A resposta está aqui: não importa o quanto eu tenho contato com a palavra, o segredo está em quanto a palavra transforma a minha vida. Não importa o quanto eu sou exposto à semente, o segredo é o quanto desta semente a terra do meu coração escondeu, absorveu e germinou na minha alma. É por isso que tem gente que aceita Jesus em um congresso como esse, passa um mês, a gente encontra, o jeito de andar é diferente, o jeito de falar é diferente, o jeito de cantar é diferente. Alguém pergunta: o que é que aconteceu com você? Ele diz: eu estava em um congresso de missões em Bagé, e a palavra de Deus foi liberada sobre a minha vida. Eu entendi que o Senhor me escolheu, eu estou nesta terra de passagem, e muito em breve vai tocar uma trombeta, e eu serei arrebatado para a glória. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nessa verdade. Como Cristo está preocupado em ser entendido, compreendido, Ele utiliza ferramentas para transmitir as suas verdades. Até porque o desafio de Jesus é intransponível por qualquer um de nós. O que Cristo está pregando é as verdades de um reino que não é de comida, de bebida, mas é de gozo, paz e alegria no Espírito. Um reino que não é da terra, um reino que é do céu. Um reino que não é natural, um reino que é espiritual. Agora, pense comigo, meu amigo evangelista Lucas, o tamanho do desafio que é pregar verdades de um reino espiritual para quem não nasceu de novo. Pastor Miqueias, se Paulo sofre com a igreja de Corinto, porque lá em Corinto ele tem um grupo de pessoas que ele chama de carnais, e os carnais não entendem as coisas do Espírito, mas são crentes, estão na igreja. Se para carnal já é difícil pregar, imagina pregar para quem não nasceu de novo. Imagina ensinar para quem não nasceu de volta. Só que Jesus é mestre por excelência, e como mestre por excelência, ele usa estratégias, e uma das ferramentas que Cristo utiliza, e que se ocupa em 33% do seu ministério de docência, é a arte de contar histórias. Percebam que eu destaquei a palavra história. Por que, pastor? Porque a palavra história é diferente da palavra história. A palavra história com H significa algo que aconteceu, um fato que está posicionado em uma linha temporal cronológica passada. Nós vamos, por exemplo, que o Congresso de Missões de Bagé de 2026 ficou marcado na história das nossas vidas. Tem alguém que concorda com esta palavra? Se história é fato, verdade, o que é história, pastor? História com E é tudo aquilo que é alegórico, uma ilustração, uma metáfora, um conto, uma alegoria ou uma parábola. Ou seja, todas as vezes que Cristo contava uma parábola, ele estava contando uma história. Um pregador empolgado um dia no culto, ministrando, disse: o meu sonho é ir para Jerusalém e conhecer a casa do pai do filho pródigo. Depois do culto eu disse para ele: infelizmente isso não vai acontecer. Ele disse: pastor, o senhor quer matar o meu sonho? Eu disse: não, é que não tem pai do filho pródigo, não tem filho pródigo, muito menos a casa. Não, pastor, não, isto é uma história,
uma parábola. E por que Cristo contava parábolas, pastor? Porque o desafio dele é um desafio gigantesco: ensinar verdades espirituais para quem apenas é natural. Para isso, era como se ele chegasse em um congresso como esse, e nós somos transportados agora para 2000 anos atrás. Ligue o botão dessa máquina chamada imaginação. Agora se coloque comigo, não em Bagé, mas nas regiões áridas da Palestina, e o pregador é Cristo, que se reuniu conosco para nos ensinar verdades do reino. E ele poderia começar a mensagem de hoje com uma pergunta: vocês já ouviram falar sobre pregação do evangelho? Mensagem do reino? A nossa resposta seria: não, a gente não conhece, nunca fez sentido para nós, é a primeira vez que o Senhor está falando isso. Ele diz: pois bem, isso não é um problema. Faço uma outra pergunta: vocês já ouviram falar sobre semeadura? Semeador? A resposta que nós daríamos é esta: sim, sobre semeadura a gente entende muito bem, sobre semeador a gente também conhece. Então ele daria um sorriso e diria: a minha pregação começa com um semeador que saiu a semear. Um pouco de semente cai à beira do caminho, outra em um terreno pedregoso, outra em um terreno com espinhos, outra cai em um terreno fértil. Aqui cai em um terreno fértil, gera, produz a 30, 60 e a 100. A mensagem é tão acessível que os discípulos vão tentar entender aonde estava o segredo. Aí Jesus diz: a mensagem é a semente, o pregador é o semeador, o território é o coração do ouvinte, a ave de rapina Satanás, as pedras a falta de profundidade, os espinhos as aspirações e concupiscências do mundo, e a terra boa é aquela que vai produzir os frutos gerados pela palavra. Quem está num culto como esse vai sair dizendo: Senhor, agora eu entendi, se a palavra é a semente, libera a semente no meu coração, libera a semente na minha alma, libera a semente na minha vida. Eu preciso saber quantos querem a semente desta palavra. Só quem quer receber esta semente, levante uma de suas mãos aos céus e celebre a Deus uma palavra de gratidão, porque a semente está sendo distribuída hoje. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Ou seja, todas as vezes que Cristo está ensinando através de parábolas, ele está criando comparações. Diga comigo, a palavra parábola, diga mais forte, a palavra parábola significa comparação. Jesus pegava valores eternos e comparava a valores terrenos, verdades espirituais, e ensinava através de verdades naturais. Logo, todas as vezes que nós estivermos diante de uma parábola, nós estamos diante da oportunidade de conhecer segredos da eternidade. Eu vou repetir isso daqui porque isso é importante. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma parábola, nós não estamos apenas diante de uma ilustração, de uma alegoria, nós estamos diante da oportunidade de conhecer segredos da eternidade. Se isto faz sentido para você, diga para alguém do teu lado: se prepare, porque hoje nós estamos diante de uma parábola, porque o Senhor quer revelar segredos para nós. Quantos querem ouvir os segredos da eternidade nesta noite? Se nós entendemos que a parábola é uma oportunidade de conhecer segredos do reino, e o que Cristo faz através dela é contar uma história para explicar fatos eternos, aqui fica claro o que Cristo está nos mostrando: que este ambiente por ele desenhado na parábola das 10 virgens está carregado de verdades que se conectam conosco para este tempo. É óbvio que a parábola das 10 virgens tem no mínimo 4 interpretações,
Eu já ouvi pessoas dizendo que aqui Jesus está ensinando uma lição e que as 10 virgens estão divididas entre loucas inércias, porque estão sendo apontadas como os judeus, os nércios, os que desprezam a Cristo, os sábios, aqueles que se entregaram a Jesus. Já ouvi também pessoas dizendo que aqui Cristo está ensinando sobre os ministérios, 5 ministérios usados de forma prudente, 5 ministérios usados de forma negligente. Já ouvi também alguém dizendo que aqui Jesus está comparando os 5 sentidos humanos, que são usados de forma prudente ou de forma negligente. Porém também já ouvi pessoas apontando a realidade da igreja. Contudo, nesta noite nós não estamos em uma aula teológica para discutirmos as linhas interpretativas, e é por isso que eu não quero entrar por este caminho, mas chamar a tua atenção à verdade da parábola, porque a síntese, o ponto culminante, o clímax, a palavra-chave que se destaca em toda esta história, está resumida no último versículo que lemos, onde Jesus diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A tônica da parábola então é despertar a vigilância. A ênfase da história é trazer a atenção e o cuidado, a convicção de que o Filho do Homem pode vir a qualquer hora. Se esta é a ênfase da parábola, o que Cristo vai mostrar aqui é o cenário que antecederá a volta do Filho do Homem, o cenário que marcará a realidade que vai anteceder a volta do noivo. E é exatamente isso que nós vamos descobrir a partir de agora, porque a primeira característica do cenário que vai anteceder a volta do esposo está sendo apresentada por Jesus em um casamento que tinha tudo para ser normal, acontecer de forma natural e tranquila, em que os compromissos seriam honrados, em que o noivo se encontraria com a noiva no horário esperado, até porque não é comum para um judeu se atrasar. Todo judeu é rigoroso. Esta formação já antecede a sua formação enquanto indivíduo cívico, mais enquanto ser espiritual, pois o próprio Deus é rigoroso em mostrar para Israel como eles deveriam se portar. Logo, atraso para um judeu não é comum. Porém, nesta história, Jesus vai nos mostrar que o noivo não chega na hora esperada. O primeiro fator adverso que se destaca de uma história comum é que aqui nós temos um atraso ou um aparente atraso. A primeira verdade que Jesus está nos ensinando é que no cenário que vai anteceder a vinda do noivo, haverá uma sensação de que o noivo não mais virá. A primeira verdade que se destaca é que Jesus está nos dizendo: antes do encontro do noivo com a noiva, haverá uma sensação de que o noivo não vai chegar mais, de que o noivo não vai mais se apresentar. Por quê, pastor? Porque havia uma expectativa que ele chegasse e ele não veio. Eu não sei se isto é comum a vocês, mas ao perceber esta verdade, eu entendo que ela se conecta com a nossa realidade, pois nunca houve um tempo em que a sensação de que Jesus não vai voltar agora dominou tanto a mente das pessoas. Nós temos uma realidade clara: a Igreja Assembleia de Deus cresceu debaixo de uma mensagem concisa, contundente, sólida: Jesus Cristo salva,
Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, e nós nunca nos esquecemos do final: breve voltará. Eu tive o privilégio de crescer na igreja, e eu me lembro dos cultos de ceia, em que as portas ainda estavam fechadas, e todo culto de ceia, o saudoso pastor Alvino Borba pregava, e eu me lembro de, no meio da mensagem, ele dizer: Jesus Cristo pode voltar agora, arrependa-te, conserta-te. E era comum a gente, por ter cometido qualquer coisa durante o dia, adolescente, criança, ter a sensação de que, se nós não pedíssemos perdão, Jesus Cristo poderia voltar e a gente ficar. Eu me lembro de quantas vezes vir à frente, ainda um adolescente, me dobrando diante do altar, porque eu tinha medo que aquele culto não acabasse aqui, mas que a trombeta tocasse e nós fôssemos para a glória. O que dizer da nossa expectativa da volta de Jesus, que dominou a última década do nosso último milênio, antes da virada do milênio, entre os anos de 1990 aos anos 2000, nós pregamos a década da colheita. E quais eram os temas dos nossos congressos? Jesus Cristo breve virá, apressa-te, o noivo vem, é já a última hora, é chegada a meia-noite, se o noivo vier, o que será da tua vida? Quantas eram as mensagens sobre a volta de Jesus? Quantas eram as pregações sobre o arrebatamento? Havia uma expectativa que Jesus poderia chegar a qualquer momento. Contudo, essa expectativa não era apenas nossa. Não, pastor, não. Havia uma mentalidade de que o mundo poderia acabar no ano 2000. Quem se lembra daquele adágio popular: 1000 chegará, mas 2000 não passará. O que teve de gente que vendeu tudo, gastou dinheiro, arrumou dívida, porque achou que o mundo ia acabar no ano 2000. Pois bem, eu me lembro, estava na igreja, lá na cidade de Curitiba, o ano era de 1999, dia 31 de dezembro, às 23 horas e 55 minutos, como de costume, nós dobramos o nosso joelho para orar e entrar o ano em oração. Eu me lembro que nós começamos a orar, quando depois dos 5 primeiros minutos do dia 1º de janeiro do ano 2000, pastor Alvino assume o microfone, coloca a igreja de pé e diz: seja bem-vindo o ano 2000, e que este ano seja um ano de bênção, de vitória, de alegria. Fazem 26 anos que isso aconteceu, e Jesus ainda não voltou. E eu preciso ser sincero, o pastor Alvino já dorme no Senhor e Jesus ainda não veio. Pastor José Pimentel de Carvalho, nosso saudoso presidente, dorme no Senhor e Jesus ainda não veio. Pastor Eliezer de Lira e Silva, um grande mestre, dorme no Senhor e Jesus ainda não veio. Perdemos o pastor Antônio Gilberto, mestre da escatologia, que pregava a volta de Jesus, e Jesus ainda não veio. Como ele não veio, há uma sensação inconsciente, há uma pergunta: será que ele de fato vai vir agora? Afinal, o noivo parece estar atrasado. A primeira característica que antecederá a volta do noivo será a sensação de atraso. Mas há uma segunda, sim, porque pelo atraso do noivo, a história vai nos mostrar, a narrativa de Jesus nos mostra que a noite começa a se apresentar, e o dia começa a ser deixado de lado. Todas as vezes que a Bíblia apresenta a noite, a Bíblia está mostrando um cenário de pecado, de trevas. O que Jesus está dizendo é: antes da volta do Filho do Homem, haverá
um aumento significativo nas trevas do pecado. Percebam, esta é apenas a segunda característica, mas tem tudo a ver com a nossa realidade. Nunca se viu uma geração tão atacada e confrontada pelas densas trevas do pecado. A aparência, a sensação deste cenário é que o sol começou a baixar e as trevas do pecado começaram a aparecer. Nós vivemos debaixo de ataques terríveis. Nunca se viu uma geração como esta, onde a inversão de valores se tornou algo tão comum, onde o ataque não é apenas a nós, adultos, formados, com princípios sólidos, mas as trevas estão tentando dominar a mente das nossas crianças, desde das aulas iniciais de um colégio, onde a formação inicial está sendo dada de forma básica, às fases mais crescentes da sua adolescência, a tentativa de desconstruir a identidade, valores, moral, de denegrir, desconstruir princípios, tirar Deus da vida da sociedade, tirar Deus do coração das nossas crianças. Nunca se viu um pecado sendo ovacionado como é. O que era errado passou a ser considerado certo, o que era certo passou a ser chamado de errado, e tem gente cultivando ídolos onde as suas referências se dão pelas práticas do pecado, pelo livre e desenfreado uso de qualquer coisa negativa. E tem gente dizendo: pastor, isso é só do lado de fora, na igreja não tem isso não. Como eu gostaria que isto fosse verdade, mas o que dizer dos nossos púlpitos nesta nação, onde antes, para assumir uma tribuna como essa, se orava, jejuava, consagrava, porque havia um temor ao altar, um temor à casa do Senhor, um temor ao ambiente de santidade. E o que vemos hoje já se tornou comum, mas não pode ser aceito com normalidade. É gente que prega bem aqui, mas adultera lá, canta bem aqui, mas fornica lá, lidera bem aqui, mas está corrompida lá. E alguém um dia me disse, meu amigo Rafael, não importa o que ele faz do lado de fora, o que importa é o que ele apresenta no altar. Mentira do diabo! Este altar ainda é santo, esta casa ainda é santa, esta igreja ainda é santa, o Deus desta igreja ainda é santo. E se tem alguém que reconhece a santidade dele, levante as duas mãos aos céus e por 30 segundos não deixe esta igreja em silêncio. Diga que ele é santo, diga que ele é santo. Só quem veio adorar, eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Estou sentindo a graça dele entre nós. Oemai o céu endui que larás. Aui emai o ras. O dia começa a ser substituído pela noite. Trevas, pecado, densidade do pecado. E nós poderíamos aqui caminhar pela Bíblia e descobrir as referências que Cristo nos deixou para mostrar que isso está implícito nesta parábola, quando ele vai dizer: achará porventura fé na terra quando vier o Filho do Homem? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Paulo faz coro com a mensagem de Jesus. Nos últimos dias, os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmo, jactanciosos. Aqueles que deveriam ceder-se à palavra, procurarão para si mestres, e os constituirão
seguirão como seus mestres para criarem as suas filosofias, porque não suportarão ouvir a sã doutrina. Terão comichões nos seus ouvidos, porque a verdade vai incomodar, a verdade vai desconstruir, a verdade vai matar o velho homem, a verdade vai destruir a arrogância, a prepotência, o orgulho. Eu estou sentindo Deus aqui. Pastor Nelson, esta é a segunda característica, mas há uma terceira característica que vem como consequência do aumento das trevas, porque quando a noite chega, a única coisa que nós podemos fazer à noite é dormir. É à noite que o sono aparece, que o corpo começa a liberar hormônios para te estimular ao sono, para você reparar, descansar. É por isso que a terceira característica que Jesus vai nos apresentar é que antes da vinda do noivo haverá um estado de sonolência. A palavra que Jesus vai usar é que elas cochilam. Cochilar, diante de uma análise exegética etimológica, é abaixar a cabeça. O que Jesus está dizendo é que aquelas que estavam esperando com olhar altivo, não de soberba, mas de esperança, de expectativa, que estavam com o olhar no horizonte, dizendo: a qualquer hora ele vem, a qualquer momento ele vai chegar, eu estou esperando ele aparecer. Por causa das trevas, deixarão de olhar para onde o noivo vem e começarão a olhar para baixo. O que vai importar não é mais aquilo que vem do alto, mas aquilo que está embaixo. E nunca se viu um tempo como esse, em que quem esperava o noivo está mais preocupado com as coisas de baixo do que com as coisas de cima. Ah, como nós sentimos esta verdade! Antes havia uma sede pelo céu, um desejo pelo céu, uma sede pela glória. Pastor Nelson, hoje durante o dia, quando eu cheguei no aeroporto de Porto Alegre, eu recebi a ligação do meu amigo pastor Daniel Salles Acioli, um mentor, um mestre, secretário da nossa convenção no estado do Paraná. E ele começou a compartilhar as suas lembranças, e ele me disse: André, teve um culto em que eu estava coordenando em Cascavel, e o evangelista que estava conosco e ia pregar naquela tarde, pegou o microfone para pregar, e quando ele começou a falar, o tempo fechou, o desespero tomou conta, porque ia ser uma tempestade. E eu perguntei: o que ele fez, pastor? Nós estávamos a céu aberto, era um culto a ar livre, evangelístico. O evangelista disse: Senhor, o Senhor me deixa terminar esta mensagem, porque tem pessoas que precisam ser alcançadas aqui. Depois o Senhor pode liberar a chuva quando eu disser amém. E não é que o céu travou e a chuva não desceu. Ele disse: André, naquele dia tinha uma irmã que tinha 16 graus de miopia. Ela começou a chorar, tirou o óculos, quando secou as lágrimas, colocou o óculos atrapalhava a visão. Ela tirou o óculos, a visão estava restaurada. Naquele dia, paralítico voltou a andar, surdo voltou a ouvir. Jesus salvou famílias em Cascavel. E quando o evangelista terminou de pregar e disse amém, os céus se abriram e a chuva começou a descer. Oh meu Deus, que graça é essa? Eu preciso saber se tem alguém que acredita nestas loucuras, se tem alguém que ainda acredita no sobrenatural, dom de Deus, profecia. Aonde estão os pentecostais? Só quem crê, só quem crê, com as duas mãos aos céus, por um minuto comece a clamar: faz de novo, Deus, faz de novo, Deus, faz de novo, Deus. Eu vou deixar você clamar, depois eu vou continuar.
A mensagem do céu passou a ser substituída. Já que o noivo não veio, o pecado aumentou, então para que falar do céu? Vamos falar sobre os 7 segredos da vitória financeira, as 15 verdades da independência financeira, os 13 segredos para o sucesso, como conquistar e dominar a terra. Não que nós não tenhamos que ocupar espaços, eu não sou ignorante, eu me dedico ao estudo, eu sei que a igreja tem que ser sal e luz em todos os lugares. A gente tem que ocupar o executivo, a gente tem que ocupar o legislativo, a gente tem que ocupar o judiciário. Os melhores médicos têm que ser os nossos, os melhores juízes têm que ser os nossos. Eu acredito nisso, eu não sou ignorante. Porém, o problema não é querer conquistar a terra, o problema é esquecer do céu. O problema não é querer crescer aqui, o problema é deixar de buscar lá. O problema não é querer ficar grande aqui, o problema é deixar de ser cheio de lá. Uracalahaia, uia parabacala bahai. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: se prepara, está chegando a hora de um avivamento. Se prepara, haverá um derramar da glória de Deus. Se tem alguém que crê nesta palavra, abre a boca para adorar, para adorar, para adorar. Para a gente encerrar e eu orar, o cenário que vai anteceder a volta do noivo é de aparente demora do noivo, aumento do pecado, sonolência espiritual. E se a história acabava aqui, e se a história acabasse aqui, nós vamos para casa frustrados, decepcionados, e faríamos coro com os profetas do caos, que diz que a tendência é a piorar, para justificar a inércia. Porque o que tem de gente que diz assim: mas Jesus falou, pastor. O fato de Jesus ter falado não significa que nós não temos que fazer nada. Jesus falou, pastor, que a coisa ia piorar, mas ele nunca disse para você ficar de braços cruzados quando as coisas piorarem. Pastor, mas Jesus disse que a coisa ia ficar ruim. E foi por isso que ele levantou a igreja, para no meio dos tempos difíceis, ser uma esperança para a terra. Deus não levantou a igreja para ser palanque eleitoral, Deus não levantou a igreja para ser plataforma política, Deus não levantou a igreja para ser curral eleitoral de ninguém. A igreja é a esperança para este tempo. O mundo não pode ouvir a voz de Deus, mas a igreja sim. Deus fala com a igreja e a igreja fala com o mundo. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh meu Deus. Pastor, o senhor é contra político? De forma alguma. Você vai me conhecer. Deus vai levantar pessoas entre nós para ser. Só que nós temos que entender a nossa missão. E é aqui que Cristo termina mostrando qual será o cenário que vai anteceder a volta do noivo. Por quê, pastor? Se acabasse desse jeito, a gente ia embora triste. Só que no meio da história está tudo dando errado, está tudo parecendo perdido,
Alguém está dizendo: se arrumaram à toa para a festa, não vai ter casamento, não vai ter alegria, não vai ter festa. Está todo mundo olhando para baixo, com os olhos para baixo, com a cabeça para baixo. De repente, aparece na história um personagem anônimo, desconhecido, ninguém sabe o nome dele. Por quê, pastor? Porque o propósito dele não é trazer luz para ele, o propósito dele é trazer luz para o noivo. Quem é ele? Não importa o nome dele, ele veio para falar do noivo. Quem é ele? Não importa, ele quer só falar do noivo. Eu estou sentindo Deus. Alguém está dizendo: agora vai acabar, agora vai esfriar, agora vai morrer. Aí entra o personagem desconhecido chamado amigo do noivo, com um grito na garganta dizendo: acorda, desperta, vai ter casamento sim, vai ter festa sim, o noivo está vindo. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diz para ele: o amigo do noivo está aqui, o amigo do noivo está aqui, o amigo do noivo está aqui. Pastor Nelson, que teve de gente dizendo que a nossa geração ia parar, que a nossa geração ia morrer, que não ia mais ter milagres, que não ia mais ter poder entre nós, que a gente não ia mais ver paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar. Porém, pode até ser que a igreja adormeceu, porém o amigo do noivo chamado Espírito Santo aparece na história para dizer: desperta, 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 o noivo vem aí. A gente só está aqui porque o amigo do noivo acordou. A gente só fala de missões porque o Espírito Santo está queimando em nosso coração. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta verdade. Está chegando a hora em que nós voltaremos a começar os nossos cultos sem saber como eles vão terminar. Está chegando a hora em que as nossas crianças voltarão para casa nos braços dos pais, falando em línguas estranhas. Está chegando a hora que Deus vai começar a tomar adolescente em profecia. Enquanto o mundo está dizendo: vou destruir a identidade deles, Jesus está dizendo: vou derramar do meu Espírito sobre eles, vou derramar da minha glória sobre eles. Está chegando a hora em que um avivamento marcará a nação brasileira. Rio Grande do Sul, se prepare, porque as águas que serão liberadas serão águas de avivamento. Haverá um despertamento espiritual. Dons espirituais começam a cair nesta noite. Quem acredita, pega. Quem acredita, pega. Quem acredita, pega. Palavra de sabedoria, pega. Operação de maravilhas, pega. Variedade de línguas, pega. Pega. Dons de curar, pega, pega, pega. Jesus começa a derramar a glória aqui agora. Aonde tiver alguém que acredita, aonde tiver um pentecostal, tira o pé do freio, meu filho, abre a boca. Jesus vai encher agora, agora, agora. Já começou ali. Enche Jesus, enche Jesus.
Aqui está o segredo, pastor Micael. É por isso que eu disse que eu não sou contra político, contra juiz, contra desembargador. Não sou não. Sou 14 anos policial militar do estado do Paraná. Estou numa nova missão no estado agora. Eu acredito nisso. Só que o segredo está aqui. Porque quando o amigo do noivo grita, quem tinha azeite sai de casa, Rafa. Quem tinha azeite, sai de casa com a lamparina na mão. Está de noite, é trevas, mas tem um grupo de gente iluminando o caminho. Antes da volta do Filho do Homem, haverá uma geração que vai sair com as lamparinas acesas, mostrando o caminho em ambientes de trevas. Eu vou profetizar sobre esta geração. O avivamento que Deus vai liberar sobre nós vai fazer com que os nossos jovens saiam da igreja, não para serem corrompidos do lado de fora, mas para carregarem a lamparina do avivamento. Alguém vai perguntar: para onde ele está indo? Você vai dizer: estou indo ao encontro do noivo. Vai entrar no judiciário, mas a lamparina vai estar acesa. Vai entrar no executivo, mas a lamparina vai estar acesa. Vai entrar no legislativo, mas a lamparina vai estar acesa. E quem chegar vai conhecer o poder de Deus sobre aqueles que querem ir ao encontro do noivo. Só quem quer, só quem quer, levante as duas mãos aos céus e por um minuto comece a clamar a Ele agora. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. O Espírito de Deus vai começar a tomar a boca de alguém aqui agora. Eu vou deixar você clamar. Clame, 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 clame. As lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir para o meu noivo chegar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vem, vamos cantar Maranata, Maranata. Tens fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo. Jesus começa a renovar alguém aqui nessa noite. Aonde tiver alguém que crê, receba
Qualquer novo de Deus sobre a tua vida. Ora em línguas, ora em línguas. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Já começou. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. 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 Oh, 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 oh. Tu és santo, ó Senhor. Feche os teus olhos. Amanhã eu vou orar por batismo com o Espírito Santo. Amanhã eu quero orar por batismo com o Espírito Santo. Mas hoje eu não posso encerrar esta mensagem sem falar com você que Deus te trouxe aqui só para te mostrar que o cenário já está preparado. O amigo do noivo já começou a gritar dizendo: acorda, desperta. Tem gente que entrou aqui, pastor Nelson, que a sensação era de sonolência. Quem sabe você escorregou, caiu, tropeçou, e a sensação é que tudo ia terminar do jeito que está. Porém hoje o amigo Espírito Santo te abraça e te diz: chegou a hora de voltar a caminhar. Chegou a hora de voltar a andar. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Eu não sei, mas o amigo do noivo sabe, e ele está te dizendo: deixa tudo isso para trás. A partir de agora uma nova história vai começar. A partir de agora uma nova vida vai ser instaurada, porque teu lugar não é a terra, teu lugar é o céu. Você não é daqui, você é de lá. E hoje o amigo do noivo te trouxe para te abraçar e te dizer: chegou a hora de voltar. Chegou a hora de voltar. Eu preciso saber aonde está você que está ouvindo o amigo do noivo te chamando, porque ele quer te abraçar e recomeçar a tua história.